Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, continuando aqui nossa oitava aula de Introdução ao Antigo Testamento 2. É o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, tá bom? Então, falamos sobre o livro de Obadias. Vamos falar agora sobre Joel, Jonas e Miqueias. Vou correr um pouco mais aqui no livro de Joel, tá bom, meus irmãos? Então, o livro de Joel, meus irmãos. Livro de Joel. O dia do Senhor, o derramamento do Espírito e o eco da profecia. Uma síntese estrutural e teológica de como uma praga histórica se tornou o espelho do julgamento escatológico, baseado também aqui na obra do Ellison, tá bom? Segundo alguns estudiosos, os dias de Joel é por volta ali dos dias do rei Joás. A gente vai ver já já. Rei Joás é aquele episódio daquele descendentes de Davi que é liberto daquela chacina que a rainha impostora tenta destruir, né, Atalia, todos os descendentes de Davi. E Joás, ele é protegido, guardado, e Joiada, que é o sumo sacerdote, se torna o grande líder ali espiritual, ajudando na criação de Joás, e depois fazendo toda a reforma também ali, juntamente com Joás, com relação àquilo que nós consideramos, né, como foi um período também de muita bênção para o povo de Deus. O que acontece, meus irmãos? Joel, dando uma ênfase aqui já de início, ele acaba tendo um pouco de dificuldade com relação à datação dele. Por quê, meus irmãos? Porque assim como... Deixa eu pôr aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Deixa eu só pôr aqui também nesse outro mapa. Aqui, ó, Joel. Joel, possivelmente, ó, aqui, por isso que eu disse para os irmãos, ó, o período, né, ó, Gel, ou melhor, desculpa, Joás, que é o único que sobrevive, né, de Atalia, tá bom? Ó, perceba, Joel está próximo os dias de Elias, Eliseu, ou seja, vários outros grandes personagens, possivelmente Obadias, né? O que acontece? Por que é difícil saber se Joel está nesse período aqui? Porque a Bíblia vai falar de pelo menos 14 Joels nas Escrituras. Então, qual desses Joels era o profeta? Entenderam? E aí onde entra essa dúvida. Essa dúvida de será que Joel era esse Joel aqui, que existiu nesses dias? Ou será que é outro em outro período? Deduzimos ser esse, tá bom? Então a gente vai partir do pressuposto que seja nesse período, tá bom? Então, voltando aqui para o material do Stanley Ellison, olha só. Leia para nós, Tomé, por gentileza. A identidade escondida de um profeta sacerdotal. Nome: Joel, literalmente Jeová é Deus. O propósito do nome ajusta-se perfeitamente ao fardo da profecia. Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Geografia: profetizou exclusivamente na região de Judá e em Jerusalém. Filiação: filho de Petuel, um dos 15 homens chamados Joel registrado na Bíblia. Ocupação provável: sacerdote. Esta dedução teológica e histórica vem das frequentes e detalhadas referências litúrgicas, das fortes chamadas ao templo e das menções diretas a sacerdotes e anciãos ao longo de todo o livro. Então, percebam, essas são algumas deduções que temos, né? Em virtude de tudo isso. Continuando para nós, Tomé, por gentileza. Um reino em reconstrução, ameaçado nas fronteiras. O clima espiritual. Fim do culto a Baal, purificado por Jeú e Joiada, porém o zelo foi rapidamente substituído por apatia e profunda indiferença religiosa. O terreno histórico estava preparado para a disciplina divina. Dá uma pausa para a gente, Tomé, por gentileza.
Olha aqui, meus irmãos, deixa eu só mostrar mais um detalhe aqui para vocês. O profeta Elias estava tendo um trabalho enorme na tribo do norte. Depois vem o profeta Eliseu. O próprio profeta Elias profetiza que Deus estaria levantando Eliseu, Geu, como rei, para ser um braço de justiça à nação, e também o rei da Síria. Acontece tudo como Elias tinha profetizado. Elias se torna o sucessor, Geu se torna o rei, e aqui eles estão limpando toda a idolatria. Pode ver que Geu, inclusive, e aqui, nesse tempo de Geu, que Jonadab, um daqueles recabitas, se une a Geu para limpar a tribo do norte de todo o paganismo. É aqui que nasce a história dos recabitas. Então, se realmente foi esse episódio, a gente tem que lembrar que a família de Acabe estava sendo extirpada e todo o paganismo. Aqui, quando Atalia mata todos os filhos de descendentes de Davi, você tem que lembrar que também aqui Atalia, assim como Acasias, casou-se com filhas de Acabe. Ou seja, a idolatria estava entrando aqui também em Judá. Então, se realmente for esse o período, é um período onde, nesse contexto histórico, aqui a gente está tendo aquela janela de paz, porque a Síria não estava se levantando aqui contra Israel, o Egito não estava se levantando contra Israel, e também nem a Babilônia. Então, também foi um período de prosperidade. Mas percebam que, mesmo nessa pseudo-prosperidade, o pecado ainda estava entre eles. Então, é um período bem singular na história. Por isso que o clima espiritual, se realmente estivermos certo, Joiada agora, juntamente com Joás, estão aqui fazendo um trabalho em Israel, trazendo de volta o culto a Deus, trazendo de volta os valores espirituais à tribo do sul. Então, é bem interessante esses detalhes, por isso que esse primeiro dado aqui do livro mostra isso, o clima espiritual, né? Era o final, sim, do culto a Baal, porém, mesmo com toda essa atuação de Joás, o novo rei de Israel, e de Joiada, o grande sumo sacerdote, que foi ali o líder espiritual da nação durante muitos anos, o povo estava ali vivendo uma apatia, entendeu? Então, leia aqui para nós agora, Tomé, por gentileza. 825 a.C., reino de Joás, aos 16 anos. A governança real estava sob forte influência do sumo sacerdote Joiada. O templo aguardava reparos, concluídos em 813 a.C. Quando eu falei há pouco que havia uma certa apatia, meus irmãos, percebam, o templo estava sendo deteriorado. O culto a Deus tinha perdido essa intensidade. Deus estava renovando as coisas, mas nota que o cenário desse contexto, principalmente quando a gente lê os livros de reis, nós notamos isso. Se realmente o livro de Joel foi escrito nesse contexto, a mensagem de Joel vem como uma luva para esse contexto de apatia, tá bom? Pastor Rai, pode ser que Joel pode ter sido escrito em outro período? Pode ter sido. Mas vamos partir desse pressuposto, tá bom? Como nós vimos, tem mais de 14, 15 Joel nas escrituras, então fica difícil. E ele não colocou, por exemplo, no segundo ano do rei Joás, não colocou essas informações. Isso fica difícil saber a datação, tá bom? Então, leia para nós as ameaças ausentes e as ameaças ativas, Tomé, por gentileza. Ameaças ausentes. Ausência total de grandes impérios orientais como a Síria ou Babilônia, justificando a datação inicial pré-exílio. Ameaças ativas. Inimigos locais hostilizando Judá. Tiro, Sidom, Filístia, Edom e Egito.
Por isso que fala que é pré-exílio, é antes do exílio. Tá bom? Continuando aqui. Leia para nós, por gentileza, Tomé. O julgamento presente como um espelho dos fins dos tempos. A lente histórica, a crise. O julgamento visível imediato através de uma devastadora praga de gafanhotos e estiagem extrema. O objetivo: chamar a nação de Judá a um arrependimento nacional autêntico e urgente. Dá uma pausa aqui, Tomé, eu quero gastar um minuto aqui. Pastor, foram quantas pragas, né, no caso de devastações de gafanhotos, tivemos no Velho Testamento? Será que foi uma única vez? O que vocês acham? Não. Será que isso que aconteceu aqui nos dias de Joel foi, como a Beatriz já diz, né? Foi só com os dias de Joel? Ela já respondeu, não. E quantas vezes temos detalhes de grandes pragas que vieram contra o povo de Deus? Foram várias vezes, irmãos. É que assim, esse profeta pegou essa praga como vamos dizer assim, como um anúncio àquela apostasia. Como eu falei para vocês, desastres como esse aconteceram em vários períodos da história. Vocês têm que lembrar, meus irmãos, que haviam secas, como até hoje existem. Historicamente, tem algumas secas que são mais fortes que outras, algumas pragas que são mais fortes do que outras. Mas a gente não tem, assim, exatamente, como eu posso dizer para vocês, a informação de quantas, mas foram muitas investidas de gafanhoto. Mas nesse caso, o profeta, ele consegue agora pegar essa situação, que foi essa praga de gafanhotos, esse desastre ecológico, e ele consegue fazer com que aquele povo que possivelmente seja nos dias de Joiada, logo depois da vitória sobre a rainha Atalia, ou em outro contexto qualquer, ele pegou esse episódio e fez desse episódio uma profecia, mostrando ao povo, Deus está permitindo isso porque Deus está querendo ensinar algo a todos nós. Para melhorar essa informação para nós, irmãos, hoje somos habitantes de metrópole, a gente não tem uma noção do que é isso. Mas eu me lembro que alguns anos atrás, enquanto eu dava essas aulas aqui do Velho Testamento, teve uma praga de gafanhotos na Argentina. Vocês lembram disso ou não? Que inclusive o pessoal do sul estava com medo, porque as nuvens de gafanhoto estavam chegando também no sul do Brasil. E aí começaram a ficar, a mídia começou a veicular, e, poxa, ainda mais, né, nos nossos dias de redes sociais, aí foi aquela vai acabar com tudo no país, né? Porque, irmãos, o que o gafanhoto representava? Era uma praga destruidora, porque ele vinha, como vocês sabem, ou talvez, se não sabem, fiquem sabendo, quando eles estão voando em bando, já é um voo muito barulhento. Quem já viu um gafanhoto sabe disso, o voo é barulhento. Agora imagine um enxame. E quando esse enxame parava sobre uma lavoura, logo depois do voo barulhento, tinha o barulho deles destruindo tudo. Então, olha o desespero de um agricultor. E vocês têm que lembrar que uma safra, geralmente, era o que ia dar vida àquela comunidade ou aquele povo durante aquele período. Uma praga como essa era miséria para o próximo ano ou, quem sabe, próximos anos, dependendo do tipo de destruição. Então, percebam que a profecia dele nasce no meio desse contexto. Indiferente da datação, foi um período de apostasia, em que o povo estava se esquecendo de Deus. E Deus tinha permitido essa praga para quê? Para trazer à memória daquele povo que se aquele povo buscar a Deus de todo o coração, Deus vai cuidar deles, inclusive
do campo. Porque vocês têm que lembrar que no Velho Testamento, irmãos, Deus deixou essa linguagem ao povo judeu para sinalizar o caminho de Deus a eles. Eu sei que pode parecer algo meio como uma barganha, mas Deus tinha prometido. Vocês são meu povo, vocês estão na minha terra. Quando vocês me temerem de todo o coração, eu cuidarei de vocês, livrarei vocês dos inimigos e das pragas. Vocês serão protegidos e abençoados. Eu sei que muitas pessoas, até mesmo no Velho Testamento, poderiam servir a Deus pela troca, mas é por isso que Deus levantava os profetas, mostrando que o cuidado de Deus viria sobre eles. No Novo Testamento, isso já muda para nós, porque no Novo Testamento nós entendemos que as bênçãos de Deus, elas estão além do físico. Podem ver, meus irmãos, que essas linguagens da proteção do povo, do inimigo, do maligno, da peste, estava firmada na antiga aliança. Não é que na nova aliança a gente não seja abençoado, não é isso, mas é como se Deus nos dissesse, já que vocês aprenderam que me temer, eu cuido de vocês, na nova aliança nós olhamos para a eternidade, nós somos elevados a desapegar dessa vida, porque agora Cristo nos salvou e nos transformou, ou seja, nós subimos um degrau muito mais elevado que o povo do Velho Testamento não tinha. Mas essa relação de fidelidade, de bênção, era muito peculiar no Velho Testamento. Podem ver que Deus tinha dito, se vocês não me temerem, inclusive, levantarei uma nação que destrua a casa de vocês e o meu templo, para mostrar que eu quero o coração de vocês e uma pura devoção. Então é nesse contexto que Deus pega agora Judá, em especial Judá, e mostra para eles, vocês precisam se voltar para mim. Percebam como Deus usou esse profeta. Só que esse profeta, ele aqui não ficou parado apenas nas questões campesinas da vida. Deus usa ele de uma forma muito mais elevada, porque ele consegue olhar para o além, ele consegue olhar até para os últimos dias. Então, quando a gente estuda um pouco Joel, a gente vai ver que ele, por exemplo, ele começa a falar sobre o grande e temível dia do Senhor. Ele é o primeiro profeta que vai anunciar o final escatológico. Olha que coisa linda. Então, ele sai de uma questão rural, de uma questão de necessidade básica, chamando o povo ao arrependimento, mas ele também já aponta até o grande dia do julgamento do Senhor. Ou seja, ele não é simplesmente uma voz a ajudar, ele é uma voz a ajudar ao futuro do povo de Deus, ao futuro de todos os servos de Deus, de todas as gerações, e ele olha para aquilo que a Bíblia vai trazer como o dia do Senhor. E depois dele, só para vocês terem uma ideia, quem vai também usar essas palavras apocalípticas é o profeta Zacarias. Se ele realmente foi por volta do ano 800, nono século, Zacarias está lá para o 5º século, ano 430. Percebam, irmãos? E ele não só será esse que falará do futuro, mas ele é aquele que vai falar também dos sinais dos tempos, como Daniel enxergou. Perceba? E depois de Daniel, e depois de Zacarias, só João no Apocalipse também vai descrever algo. Então percebam como tudo começa aqui por uma mensagem de trazer o povo de volta à presença de Deus, e esse povo agora, que realmente estava ali, né, diante dessa mensagem, Deus estava dando a ele promessas de bênção e promessas, inclusive, do Espírito Santo que seria derramado sobre toda a carne. E que o desfecho dessas promessas seria o quê? O grande dia do Senhor que viria. Porque, como disse um grande teólogo, o dia do Senhor é o lema da grande profecia de Joel. Percebam só como foi fantástica a lente de profecia desse servo de Deus. Ele enxerga algo, uma necessidade presente, chama o povo ao arrependimento, faz a promessa do Espírito Santo. Essa promessa se cumpre no dia de Pentecostes, mas ele aponta também para o juízo, o grande dia do Senhor lá na frente. Então, ele foi uma mensagem de esperança a todo o povo de Deus na velha aliança. Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta até aí?
Então, Tomé, leia para nós agora aqui a lente profética, por favor. A lente profética, o horizonte, a apresentação do futuro e cósmico dia do Senhor. O objetivo, revelar o momento em que Deus abominará as nações pagãs e libertará definitivamente seu povo. A calamidade agrícola sem precedentes foi uma miniatura, uma antecipação pedagógica do julgamento escatológico global. Então, tudo bem até aí? Deu para entender? Olha como ele abre um leque, meus irmãos. Então, percebam que os insetos aqui, para Joel, era apenas um prenúncio do julgamento do Senhor. Olha só como o Espírito Santo de Deus usou ele. Deus estava querendo corrigir o seu povo que estava em apostasia, permite uma praga de gafanhotos, e esses insetos eram só um anúncio do grande julgamento que viria. Ou seja, Deus estava dizendo para ele: meus servos, me busquem, se arrependam, busquem a minha face, porque eu vou curar vocês, eu vou derramar o meu espírito sobre vocês, e vocês verão a minha glória, e estarão preparados para o grande dia do Senhor. Olha só, então, como o profeta Joel, ele foi realmente importante para a velha aliança, tá bom? Aqui é uma breve divisão, né, do livro. Leia para nós, Tomé, por gentileza. Da desolação total ao livramento definitivo de Sião. Bloco 1, desolação. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 2, versículo 17. Foco. A invasão de gafanhotos, a estiagem brutal e o exército devastador, comandado pelo próprio Senhor. Dinâmica. Deus atua como disciplinador. O ponto de transição entre os blocos não é o tempo, mas a resposta humana. Bloco 2. Livramento. Capítulo 2, versículo 18 e capítulo 3, versículo 21. Foco. Arrependimento do povo, restauração material, derramamento do Espírito, vinda do Messias e a batalha do Armagedon. Dinâmica. Deus atua como Salvador e restaurador. Olha que coisa linda. Aqui mostrando que com o arrependimento tudo poderia mudar na vida desse povo. Então, o profeta Joel tem essa característica de dar para a gente essa lição lindíssima, né? Tá bom? Alguma pergunta até aí, meus irmãos? Alguma dúvida? Não? Então, leia para nós, Tomé, por gentileza. O arrependimento transforma um adversário divino em aliado. O infortúnio. A calamidade avança com a aprovação divina. Deus age como adversário de uma nação apática. O ponto crucial. Joel 2, versículos 16 a 18. A oração de arrependimento profundo e autêntico recomendada pelo Senhor. Versículo 17. A restauração. Então o Senhor, versículo 18, a postura divina é revogada. O arrependimento verdadeiro faz de Deus um defensor do penitente, convertendo adversidade em proteção e prosperidade. Então, tudo bem até aí, meus irmãos? Olha só que coisa fantástica, né? Podem ver que Joel, ele vai além. Ele vê o povo que estava numa certa comodidade, o povo estava numa certa segurança, não tinha grandes adversários, como mencionamos, possivelmente aquele cenário, mas eles estavam acomodados. E aí Deus manda uma praga. Essa praga é devassaladora. E agora Deus então vem e mostra algo. Olha, meus filhos, eu preciso que vocês entendam que se vocês não se arrependerem, haverá um acerto de contas muito pior. E tudo começa, meus irmãos, por um arrependimento profundo. E podem ver que Joel, ele vai falar que não basta você rasgar as vestes, você precisa rasgar o coração. Dando essa ideia de um arrependimento pleno e total.
Então, a mensagem dele tem esse destaque, porque, como eu mencionei, meus irmãos, a praga dos gafanhotos foi um inimigo sutil de um período de tranquilidade, de bonança. Muitas vezes Deus permite com que algumas coisas aconteçam para realmente sacudir a nossa estrutura, né? Percebam que não foi um reino inimigo que se levanta contra eles. Não foi um Senaqueribe. Foram pequeninos gafanhotos. Mas ali eles viram a morte diante deles, eles viram o grande juízo, o dia da ira de Deus. Então, ali a mensagem do profeta ganhou relevância. E essa relevância se torna ainda maior porque Deus está trazendo eles ao quê? Ao arrependimento coletivo. Deus estava ensinando para eles que quando, de fato, há um arrependimento coletivo, Deus revoga a ação destrutiva. Então, as bênçãos e as promessas divinas começam a realmente recair sobre eles. O que Deus estava ensinando aqui em Joel com eles era aquilo que nós chamamos do voto de suzerania. O que era o voto de suzerania, irmãos? Vocês lembram? Não? Lembra que Abraão, quando Deus separa ele lá em Canaã, Deus pede para ele sacrificar vários animais e separá-los dos animais? Ali o texto não fala o nome voto de suzerania, mas nos dias de Abraão havia uma aliança que era feita, chamada voto de suzerania, em que um rei ou uma pessoa nobre ia e fazia uma aliança com outra pessoa. Então era uma tribo com outra tribo, um reino ou uma nação com outra nação. E ali o que eles faziam? Eles pegavam ali os bezerros, os cordeiros, os animais, todos que eles desejassem, cortavam no meio. Então imagine uma cena, né, muito forte, por sinal, porque eram animais mortos, cortados no meio e separados. E aqueles dois passavam, literalmente, entre os animais. Qual era o voto que se fazia esses dois reis, ou essas duas nações? Dizia, se nós quebrarmos a nossa aliança, que assim como foi feito com os animais, seja feito com aquele que nos traiu. Esse era o voto de suzerania. Deus, quando tinha separado Abraão, disse para ele, Abraão, faça o sacrifício, separe os animais. E ali, Abraão ficou esperando o Senhor. Mas a Bíblia disse que veio a noite, e as aves de rapina, inclusive, começaram a querer comer as carnes. Abraão expulsa, e de repente a Bíblia fala que uma tocha, como de fogo, passou sozinho. E Deus falava com Abraão, como que dizendo, você não precisa passar comigo. O que Deus estava ensinando para Abraão? O que Deus estava sinalizando? Abraão, eu estou fazendo uma aliança com você. Você não precisa passar comigo. Eu faço aliança por nós dois. E se eu quebrar a aliança, o que aconteceu com os animais pode ser acontecido sobre mim. Deus estava chamando Abraão à consciência de que a aliança que fazemos com Deus é uma aliança incondicional, onde Deus cumpre o voto dele e o nosso, porque ele é fiel em cumprir. E a Bíblia vai mostrar que Deus passa ali pelos animais, sozinho. Abraão entende que era para ficar ali só vendo, porque era como se Deus dissesse para ele, olha, eu cumprirei a minha parte e a sua parte. Por isso que Abraão é esse homem de fé, que crê em Deus incondicionalmente, porque ele sabia, Deus vai cumprir a minha parte e a parte dele. Percebam, irmãos, há muitas promessas da parte de Deus que são condicionais, mas outras promessas que são incondicionais. E aqui Joel estava trazendo a lembrança daquele arrependimento, do voto de suzerania, dizendo, olha, rasguem o coração, me sigam de todo o coração, porque aí sim tem sentido as bênçãos de Deus, porque Deus fará cumprir a aliança, da mesma forma com que cumpriu com Abraão. Pode ver que o povo eleito de Deus vivia sobre essa aliança incondicional, por isso que todos os filhos de Deus precisavam apenas crer e obedecer. Na nova aliança, meus irmãos, percebam que Jesus, ele fez também o grande voto de suzerania na cruz. Ele morre por todos aqueles que um dia crescem nele.
né? Ou que criam nele, ou que creram nele, ou que creem nele, né? Porque ele já veio. Percebam que ele traz sobre si o julgamento. Nós não precisamos morrer para ser salvos, porque ele cumpriu o voto sobre ele próprio. O próprio Deus cumpre esse voto mais uma vez. Percebam essas linguagens espirituais, elas vão se repetindo, né? E por isso que agora vem, então, olha só que lindo, meus irmãos. Qual é a lindeza desse resgate? Logo nesse livro, com essas dimensões de arrependimento, vem a promessa do Espírito Santo. Estão entendendo? Olha como uma coisa está ligada à outra. Deus usa um fenômeno natural, um desastre ecológico, para mostrar ao seu povo que quer eles de volta. De que forma? Inteiro, total, de todo o coração. E se esse povo desse ouvido para Deus, Deus iria abençoá-los. E Deus iria derramar sobre ele o Espírito Santo. E Deus iria livrá-los do grande castigo que um dia viria lá na frente. Perceba que tudo isso acontece quando a gente realmente crê em Deus, tem fé em Deus, e quando a gente também, além da fé que nós temos em Deus, nós nos arrependemos. Ou seja, quando a gente dá meia volta, né, meus irmãos? Se nós estávamos indo no caminho da destruição, o que é arrependimento, né? Senão uma volta de 180 graus, porque agora a gente volta para o caminho. Por isso que é falado conversão, né? Você estava indo no caminho da morte e agora você sai do caminho da morte e entra no caminho da vida. Por isso que é conversão e arrependimento são sinônimos. E quando a gente faz isso, a gente se esbarra com quem? Com Deus que faz voto conosco. Ele cumpre a parte dele e a nós. E ainda, sobretudo, derrama o Espírito Santo. E aqui estamos como igreja do Deus vivo. Podem ver que a igreja primitiva, quando eles se arrependem, buscam a Deus, creem na promessa, ficam na cidade, como Jesus disse, permanecei na cidade até que sejais revestida de poder. Quem vem é o Espírito Santo. O profeta Joel se cumpre na vida deles. Percebam que o arrependimento do Velho Testamento garantia bênçãos, o arrependimento do Novo Testamento nos faz receber o Espírito Santo. Fantástico, não? E podem ver que quando a gente não está arrependido, a gente entristece o Espírito Santo. E o Espírito Santo já não está mais conosco. Percebam a relação da profecia bíblica. E o profeta Joel foi fundamental para preparar esse terreno a esse povo que um dia ia aprender a viver de forma quebrantada, tá bom? Tudo bem até aí? Pastor Rai, Pois não. dentro dessa lógica, né, deles se arrependerem e do julgamento que viria em seguida, como é que a gente sabe, assim, que eles não se arrependeram só, assim, para evitar as consequências daquilo que Deus estava falando? Repete para mim, Bia, ficou um pouco baixo. Assim, nessa relação que Deus estava falando para eles, né, do arrependimento e do julgamento. Como que, assim, esse povo ele não entra naquela questão de se arrepender para evitar a consequência do que Deus estava falando, se arrepender de verdade? Porque eles poderiam se arrepender só para, tipo assim, não sofrer a punição, né? Então, Bia, você vê que isso é uma coisa muito particular, né? Então, por isso que nós não sabemos prescrutar o coração de ninguém, né, Bia? Não dá. Pode ver, se partindo do pressuposto que Joel está aqui, naquela data, como a gente mencionou aqui, realmente por volta dos dias de Joás, percebam que o povo aqui aprendeu, o povo de Judá ainda foi, né, podem ver que realmente a voz dele foi bem ouvida, mas o povo aqui do norte não quis saber, né? As duas escolas de profetas estavam trabalhando com os dois povos. Então, é tudo muito difícil para nós, né, Bia? Porque as mensagens de Elias e Eliseu chegaram na tribo do sul. As mensagens de Obadias e Joel possivelmente chegaram na tribo do norte. A obra de Joás e de Joiada chegou na tribo do norte, com certeza. Eram irmãos. Mas eu pergunto, eles faziam valer de coração? Não, mas é por isso que Deus nos dá a chance, né? E perceba, Bia, Deus vai tendo paciência. Por outro lado, partindo do pressuposto que Joel foi realmente essa data aqui, 800 e pouco, então o povo da tribo do sul ainda tiveram gerações mais piedosas, né? Então não dá para a gente saber, Bia. Tem gente, Bia, que melhora um pouco, desvia.
É o coração, entendeu? Prospera um pouco, vira as costas. Ganha um pouco de poder, pisa nos irmãos. Meus irmãos, por isso que a gente não pode julgar, né? Mas é uma coisa muito íntima de Deus e de cada um, sabe? Uma coisa é certa, quando o coletivo começa a viver de forma, como a gente já vai ver com Jonas e Miqueias, porque com Jonas e Miqueias vai ser bem interessante. Em Jonas a gente vai notar um profeta que está vivendo dias maravilhosos, mas com um coração bem duro, e em Miqueias é o oposto. É um profeta que está vivendo dias maravilhosos. Ó, perceba, Miqueias é contemporâneo de Isaías. Mas aqui o povo que estava em muita prosperidade e os nobres estavam pesando a mão sobre o povo mais simples, os operários. E Miqueias vai trazer uma mensagem praticamente de justiça social. Olha como é curioso, né? Deus vai, abençoa o povo da tribo do sul e agora os poderosos da tribo do sul estão só preocupados aqui com o cativeiro assírio, porque tinha acabado de cair Samaria, com o Egito, e o pobre estava lá sendo desfavorecido, o salário dele estava sendo desprezado. Então perceba, Bia, por isso, Bia, que eu amo as palavras do apóstolo Paulo, que a gente tem que seguir a Deus de todo o coração, com o coração sincero. Não tem como a gente ter o controle das pessoas, sabe? É a fé pessoal, é o temor. Não dá para a gente saber, Bia. E na experiência do pastorado da igreja, Bia, eu descanso sobre isso, né? Tem vezes que alguém chega, pastor fulano, fala, irmão, ser humano é o ser humano. Eu espero de Deus. Ser humano, quando acerta, eu fico feliz. Quando erram, né? Eu digo assim, tudo bem, vou tentar ajudar. Porque é o coração da pessoa, Bia. Tem pessoas que são mais lentas em aprender, outras aprendem mais rápido. Vamos lá. Lembrando o primeiro módulo de hoje. A gente falou de Obadias, falou de Edom. Jacó, filha. Jacó demorou para aprender, entendeu? Será que os 10 filhos de Jacó se tornaram o que se tornaram por acaso? Ou porque tinha um papai que tinha um legado horroroso atrás? Entendeu? Mas também por toda a culpa a gente não pode, porque Isaac era um pai exemplar, e Jacó e Esaú eram dois desviados. Então tem coisas, Bia, que está além da gente, filha. Não dá para a gente entender. E nessas horas a gente descansa, Bia. A gente descansa, entendeu? A gente ensina a verdade, mostra que é Deus quem abençoa e pune, e a gente não tenta mudar as pessoas. Perceba, Bia, uma última coisa. Nós, pastores, temos uma tendência de manipular as pessoas para fazer barganhas com elas, para elas fazerem o que a gente acha que está certo. E a maioria das vezes dá errado. Podem ver hoje, as pessoas vão para a igreja e dizimam para ser próspera. Elas não dizimam porque amam a Deus nem o reino. Está errado. E quantas são as igrejas que estão ensinando esse tipo de coisa? Deus vai ensinar para esses pastores corruptos e para esses filhos gananciosos, que a motivação do dízimo não é barganhar com Deus. Ora, quer uma motivação maior do que essa, irmãos? Eu, quando dizimo, Deus está me dando a chance de eu expandir o reino dele na terra para todas as demais posteridades. Quer um privilégio maior que esse? Só a partir daí, dá vontade de dar 20% de dízimo, porque Deus está me permitindo participar no projeto de reino. Quem sou eu, pecador? Para poder edificar uma casa para Deus, para poder preparar o caminho para que o nome do Senhor seja glorificado na terra. Ou seja, o que é o dízimo e a oferta? Senão a expansão do reino, o zelo da obra, o cuidado dos ministros, a evangelização dos povos. Ou seja, perceba, seria tão medíocre eu ensinar para os irmãos, dizime porque você prosperará. Entendeu? Na realidade, eu já dizimo porque sou próspero. Essa é a questão. E ainda sou privilegiado, porque Deus está me dando o privilégio de participar de algo eterno. A gente é muito pequeno, né, Bia? Nota, né? Entendeu? Então não dá para a gente saber, Bia. A gente só descansa nessas horas, tá bom? Então, leia para nós, Bia, a restauração material sobre a aliança, sobre a antiga aliança. A promessa, Joel 2, 18 a 27. O arrependimento remove as pragas físicas e restaura imediatamente chuvas, colheitas e proteção militar.
O propósito divino, demonstrar a soberania absoluta do Senhor sobre toda a natureza, servindo de testemunho prático para Israel e para as nações vizinhas. Dá uma pausa aqui. Essa mesma promessa na nova aliança recebe outra dimensão. Que pragas que Deus destrói no arrependimento? A praga do pecado, a libertação das algemas das trevas. Por isso que a gente não olha apenas para a questão financeira. No Novo Testamento, o nosso olhar é o seguinte, é como se Deus dissesse, meu povo, vocês já aprenderam, olha o que eu faço com os fiéis, eu cuido, eu mando maná no deserto, eu faço com que águas saiam das rochas, eu faço com que mares se abram e águas amargas se tornem potáveis. Fiquem tranquilos, de vocês eu vou cuidar. Se eu cuido de pássaros, eu cuido de vocês. Mas quando vocês se arrependem, eu liberto vocês do pecado, das algemas espirituais, e faço de vocês servos poderosos, sal e luz nessa terra, para a glória do meu nome. Oh, meu Deus! Perceba que olhar para as coisas físicas no Novo Testamento é muito pequeno. Israel precisava olhar para as coisas físicas porque Deus estava ali dando para eles uma terra. Estavam debaixo de opressões de outros povos. Já no Novo Testamento, Deus está nos dando o mundo e as nações. Por isso que a gente está num outro patamar. E as coisas materiais serão pequenas coisas diante da grandeza da espiritualidade e dos dons e do poder. Por isso que a igreja, ela é o mistério de Deus que estava oculto, e ela é o grande corpo de Deus, de Cristo na Terra. Então é incomparável, né? Tá bom? Distinção teológica. Por favor, Bia. Essas garantias de benefícios físicos e materiais estavam estritamente atreladas à aliança mosaica com Israel, em Levítico 26. Para a Igreja do Novo Testamento, a colheita espiritual e as recompensas celestiais contrastam com essas garantias físicas. A soberania de Deus hoje apela à fé incondicional em sua palavra, independente de ganhos materiais. Ou seja, meus irmãos, podemos até ter mausoléus, prédios, templos, sermos ricos e sermos pobres de espírito. Não deixarmos a verdadeira mensagem na alma das pessoas. Podem ver que na nova aliança, o que importou não foi o quanto temos, mas sim o quanto somos. E quanto mais somos servos fiéis, mais a bênção do Eterno é derramada sobre nós, há uma autoridade sobre a igreja, sobre o servo, e Deus, de uma forma maravilhosa e surpreendente, glorifica o nome dele com as pessoas mais simples. Tá bom? Então essa é a linguagem que serve para a gente fazer uma correspondência, né? E agora, olhando para aquilo que eu falei sobre a profecia futura, para aquela ponte bem distante. Então, leia para nós, Tomé, por gentileza. A visão profética comprime eventos distantes em uma única paisagem. A profecia matriz, Joel 2, 28 a 32. O glorioso derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Pico 1, o cumprimento próximo, Pentecoste. Referência, Atos 2 e Romanos 10. O evento. O Espírito é derramado para a proclamação mundial e a validação da oferta de salvação a todo aquele que invocar o nome do Senhor. Ou seja, na nova aliança, invocou o nome do Senhor, creu de todo o coração, recebe o Espírito Santo. Podem ver que nós estamos na dispensação do Espírito Santo. E aqui, olha só, entramos num vale, um vale do tempo, ou um parênteses, porque essas profecias desse homem, desse servo, vai muito mais longe, vai chegar aqui, no pico 2. Leia para nós também, por gentileza, o 2. Pico 2, o cumprimento distante escatológico. Referência, Apocalipse 6. O evento. Sinais físicos incomparáveis no Sol, na Lua e nos céus. Perturbações cósmicas que antecedem imediatamente o grande dia da ira. Ele foi tão grandioso que ele enxergou aqui, meus irmãos, o ponto principal, que era o derramar, e ele já enxergou aqui o final de tudo.
Daniel, alguns séculos depois, recebeu algumas visões, Zacarias, e por último o profeta, ou melhor, o apóstolo João, que recebe a profecia do Apocalipse, delineando esse ponto aqui. Mas olha só como esse homem foi um vaso nas mãos do Senhor, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Continua para a gente, Tomé, por gentileza. O Deus de Israel assume funções puramente messiânicas. Contexto: Joel é conhecido como o profeta do Espírito Santo, não utilizando o título específico, Messias. Contudo, as ações que ele atribui exclusivamente a Jeová são integralmente messiânicas, sob a lente reveladora do Novo Testamento. Lembrando que a palavra Messias significa o ungido do Espírito, que é Messias em hebraico. E Christos, Cristo é o ungido em grego. Jesus Cristo, não é Jesus, o sobrenome Cristo, ou sobrenome Messias. É um ofício. Jesus, aquele que tem o Espírito Santo sobre ele, ou que foi ungido pelo poder do Espírito Santo. Assim como o profeta Isaías um dia falaria sobre essa característica que ele receberia o Espírito, Joel já estava dizendo que esse Espírito seria derramado sobre toda a carne, e em especial sobre o Messias, porque a gente vê essa correlação, dando essa ideia, né, que se cumpre principalmente em Jesus. Pode ler aqui para nós, Tomé, por gentileza? Na pessoa de Jeová, né? Podemos ver? A presença imanente. Joel. Sabereis que estou no meio de Israel. Capítulo 2, versículo 27. Ação. O Rei Divino habitando fisicamente com seu povo. O dispensador do Espírito. Joel. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Capítulo 2, 28. Ação. Função exercida pelo Cristo glorificado no Novo Testamento. Deixa eu só fazer um adendo aqui. O Espírito Santo que seria derramado sobre Jesus, como está em Isaías 61, em Lucas 4, a confirmação disso. Quem possui o Espírito é o Messias, é o Cristo, é Jesus. Quem compartilha o Espírito Santo com o seu povo é Jesus. Logo, Jesus recebe o Espírito de Deus, como aconteceu no batismo, lá com João Batista. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali. Ali nós vemos a Trindade. Ele começa o seu ministério e todas as profecias sobre a obra dele se cumprem até a cruz e depois a ressurreição. Podem ver que ele ressuscita, como diz Hebreus 11:8, pelo poder do Espírito Santo. E agora, ele disse, permaneçam na cidade, porque vocês receberão o Espírito. Podem ver que com os apóstolos, ele sopra o Espírito. Ele já deu ali o anúncio. E no dia de Pentecostes veio o Espírito. Quem é que manda o Espírito? Quem é que batiza outro com o Espírito? É o próprio Jesus. Jesus é aquele que compartilha o Espírito dele sobre nós. Então, quando invocamos o Senhor, é como se nós já estivéssemos nos abrindo ao Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos? A gente trabalha mais essa questão na matéria de pneumatologia, mas aqui fica esse adendo, tá? Porque muitas vezes a gente acha assim, que assim como o Espírito Santo foi derramado sobre Jesus, ele vai ser derramado sobre nós. Mas quem manda agora o próprio Espírito Santo vir sobre nós é o próprio Jesus. Ele é o detentor do Espírito. E é do desejo de Deus que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne, como profetizou Joel, tá bom? Tudo bem? E agora o grande juiz, leia para nós, Tomé, por favor. O grande juiz, Joel. Me assentarei para julgar no vale de Josafá. Capítulo 3, versículo 12. Eu espiarei o sangue. Capítulo 3, versículo 21. Ação. O julgamento de todas as nações entregue ao Filho. João 5, 22. Maravilhoso, ou seja, o grande dia, né? Glória a Deus. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida?
Já estamos quase terminando aqui, tá? Faltam alguns slides apenas. Então, vamos lá. O dia do Senhor, leia para nós, também, por gentileza. O dia do Senhor, o lema da profecia. Um tempo específico e definitivo de intervenção divina, onde Deus assume o comando direto e inquestionável do mundo para trazer julgamento e bênção de acordo com seus princípios. O grande contraste é o fim definitivo do dia do homem, a transição brutal entre a tolerância divina temporária e o estabelecimento eterno do governo mundial de justiça e prestação de contas. É um assunto que ele trabalha, tá bom? Então, as fases do julgamento e da renovação escatológica, por gentileza, também. Fase 1. Os gatilhos. Sinais cósmicos espantosos nos céus. Joel 3, 14 e 15. E o retorno do ministério de restauração do profeta Elias. Malaquias 4. Fase 2. A fase escura. A grande tribulação, a noite sombria do julgamento, a rebelião do anticristo e o julgamento das nações pelo rei. O grande e terrível dia. Joel 2, 31. Fase 3. A fase luminosa. O reino milenar. O glorioso período de bênçãos abundantes com o reino de Cristo estabelecido fisicamente na terra. Fase 4. A renovação. A restauração absoluta. A renovação total e purificação final do planeta. 2 Pedro 3. Percebam, meus irmãos, como esse profeta foi grandioso. Aqui a gente começa a ver a maneira em que ele trabalha, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tá bom? O material, as obras que temos trabalhado, traz mais detalhes, não dá tempo a gente tratar de tudo, tá bom? Agora eu vou ler rapidamente aqui, ó. O dia do Senhor através das lentes de 8 profetas. Obadias, é o julgamento e retaliação divina específica. Foco em Edom. Em Joel, como temos tratado aqui, é o dia da destruição impulsionado pelo exército do Senhor, grande e terrível. Em Amós, é um dia de profunda escuridão, não apenas para o mundo, mas também para o próprio Israel. Em Isaías, é um implacável ajuste de contas contra os soberbos e destruição vinda do Altíssimo. Sofonias, é um dia de grande ira divina, caracterizado por sua rápida e iminente aproximação. Ezequiel, lamento das nações quando a espada do Senhor é empunhada, historicamente prefigurado por Nabucodonosor. Zacarias, a ardente e vitoriosa defesa de Jerusalém pelo Senhor contra todas as nações reunidas. E Malaquias, o esmagamento dos perversos como refúgio, precedido inevitavelmente pela volta de Elias. Tá bom, meus irmãos? E aqui, para a gente encerrar, né, a praga de ontem é o prenúncio da graça de amanhã. O livro de Joel demonstra que o julgamento da natureza nunca é acidental. É uma voz divina projetada para despertar. Ou seja, nada acontece por acaso. O arrependimento genuíno é a invocação do nome do Senhor, são a única mecânica capaz de transformar a ira iminente em abundante salvação e derramamento do Espírito. E terceiro, a severidade do dia do Senhor é o prefácio necessário para a restauração definitiva de um mundo governado pela justiça absoluta. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Joia, alguma pergunta, alguma dúvida? E para a gente encerrar, né, esse profeta, meus irmãos, eu não sei o que Deus precisa fazer nos nossos dias, sabe? Eu não sei. Eu digo assim, não sei, porque será que Deus vai permitir com que aconteça algo no planeta para trazer as pessoas de volta ao verdadeiro evangelho e à verdadeira humanidade? Pode ser. Pode ser uma catástrofe geral, pode ser uma queda de um cometa, pode ser uma erupção vulcânica, pode ser um terremoto de escala continental, pode ser.
eu não sei o que Deus vai fazer, irmãos, mas eu particularmente deduzo que hoje as pessoas elas têm no mundo todo, e é claro que nós ocidentais somos mais culpados disso, porque nós temos o conhecimento do verdadeiro evangelho. E mais do que o Oriente, essa responsabilidade é nossa no Ocidente. A civilização ocidental, ela foi marcada pela história, pela história judaica e cristã, e principalmente pelo cristianismo. Então, temos 2000 anos de história de tradição judaica cristã. Eu creio que a salvação desse mundo está sobre nós, a Igreja do Deus Vivo. E nós, como povo de Deus, ao longo desses séculos e 2 milênios, acertamos em parte, mas erramos na maior parte. E hoje, quando a gente vê esse mundo tão dividido, um mundo tão revoltado, o que Deus precisa fazer? Será que as pessoas precisam de conhecimento? Já saímos da era da modernidade, já estamos na pós-modernidade. Já vivemos em tecnologia. Será que nós precisamos de conhecimento? Eu creio que não. Eu, particularmente, acredito que Deus vai fazer alguma coisa no cosmos, de forma macro, aonde os seres humanos vão parar para repensar as suas vidas. Eu espero que Deus faça algo, né? O meu maior desejo seria que o verdadeiro evangelho fosse proclamado e as vidas se convertessem. Mas muitas vezes a gente vê que na história tem vezes que parece que Deus levanta os seus profetas e um remanescente apenas dá ouvido. Deus precisa de fazer algo maior, né? Então, que a gente possa orar para que Deus, né, possa nos usar como foi o profeta Joel, né? Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Até aí? Fechado? Então, vamos parar aqui para ir para o último bloco? Jonas e Miqueias. Vamos ter que deixar Miqueias. Acho que não vai dar tempo, não. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Pode continuar, pastor. Pois não, pode perguntar, Fia. Não, pode continuar, foi. Ah, pode continuar? Então tá bom. Então, vou parar aqui a gravação e a gente vai para o último bloco, tá bom?